Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães para falar dos times brasileiros nesse período de janeiro, período de contratação, preparação dos times, para essa sequência que teremos de vários campeonatos em 2019. E estamos agora de vez em quando falando sobre algum assunto específico, alguma contratação, e nesse momento vamos falar de uma contratação. Vamos falar da contratação do Internacional, do Inter de Porto Alegre. O Inter anunciou a contratação de Rodrigo Lindoso, que pertencia ao Botafogo. Meu amigo torcedor do Internacional, a pergunta que fica é: para quê? Para que contratar o Rodrigo Lindoso? Contrataram o Rodrigo Lindoso para quê? Para ajudar na marcação, para proteger mais a zaga? Se foi para isso, contrataram errado. Contrataram o Rodrigo Lindoso para quê? Para dar criação no meio de campo, para ajudar o ataque? Também contrataram errado. Aí você vai falar: ué, Magalhães, então ele não presta em lugar nenhum? Não é que ele não preste, não é isso. Lógico que não. Um jogador profissional, tem muitos jogadores muito piores do que ele, porém, o Rodrigo Lindoso é mediano. E para jogar no Internacional, no estilo que o Internacional joga, e no estilo que os gaúchos jogam, a gente fala gaúcho, fala do Grêmio também, do Inter, dos times gaúchos, o Rodrigo Lindoso não se encaixa. Ele não tem aquela garra, aquela disposição na marcação. Ele não é um cara especialista em criação. Se você colocar o Lindoso parado atrás, de primeiro homem só para marcar, teu time vai tomar gol. Aconteceu isso no Botafogo. Ele não dava proteção nenhuma. Se botar ele na frente para criar, ele é pior do que o Camilo. O Camilo, que o Inter também está tentando se desfazer, de repente está até acertando com o Botafogo, é o Camilo, ele é só um cara de criação, ele não sabe marcar. Mas o Camilo na criação é melhor do que o Lindoso. Então, sinceramente, eu não sei qual foi o porquê contratado. Não sei se foi o treinador que pediu. Se for o treinador do Inter que pediu, eu respeito muito, mas sinceramente eu não vejo o Lindoso encaixado no estilo de jogo do Internacional. Sinceramente, não vejo, porque eu vou repetir, ele não é um jogador bom de marcação, ele não tem velocidade para isso, ele não tem arranque para isso, ele não tem fôlego para isso, ele não consegue ficar cobrindo de laterais, ele não consegue ficar correndo atrás de atacante, e ele na frente não é um cara genial de criação, ele vai dar um toque de bola, vai cadenciar. Acredito que contrataram o Lindoso simplesmente para compor elenco. E o Lindoso sai do Botafogo, que era capitão, tinha uma moral, nunca ia ser reserva, para ir para o Inter para ser reserva. O Lindoso, a meu ver, está indo para o Inter para compor elenco. Para ser titular, a meu ver, o Lindoso não tem a menor condição. Não sei quanto ele vai ganhar, não sei se estão pagando mais, se estão pagando menos. Não acredito que ele ia sair do Botafogo para ganhar menos. Acredito que está ganhando a mesma coisa, de repente até um pouquinho mais. Mas, sinceramente, de produtividade, de entrega ao time, o que ele pode fazer para o Internacional, sinceramente, acho muito pouco, muito pouco. Ele é um jogador bem mediano bem mediano mesmo, que não é nota 8 atacando e nem nota 8 defendendo. Ele é nota 6, 5, 6, 7. Ele fica nessa média, tanto defendendo quanto atacando. E o Inter, que vai disputar Libertadores, Copa do Brasil, Brasileirão, a meu ver, precisava de um jogador ou que marcasse mais ou que criasse mais. O Lindoso, vou repetir, não é nenhum desses dois. Ele não marca nem muito bem. O Magalhães, mas vimos os números dele, ele teve desarme, teve isso, teve aquilo. É outros 500. Uma coisa é você ficar desarmando no meio de campo ali, desarma aqui. Outra coisa é você ficar cobrindo o lateral, ajudar quando o zagueiro subir, ele tomar o lugar ali. Aí é bem diferente. É diferente, quer ver? Eu vou dar um exemplo de jogadores. O Amaral, que jogou no Palmeiras, o próprio Dunga, que corria para um lado e para o outro. Dunga, que foi do Inter, né? Corria para um lado e para o outro, que marcava de um lado, marcava do outro, marcava subida lateral. Falando do que eu vejo mais, o Cuejá, que joga no Flamengo, ele ajuda, quando o lateral esquerdo sobe, ele cobre, quando o lateral direito sobe, ele cobre. Ou seja, são jogadores que têm fluido que cobrem o lateral. O Lindoso não faz isso. E também
como eu falei, não é nenhum gênio na criação. Então, a minha pergunta para vocês, meus amigos torcedores do Inter, para que contratou o Lindoso? Acredito que seja simplesmente para compor elenco. E falando ainda do Inter, o Guerreiro, espero que quando ele voltar, volte bem, que vai ajudar muito o Inter. Tem um outro detalhe, o Camilo. O Camilo, que infelizmente não deu muito certo aí no Inter, parece que está tentando acertar com o Botafogo. O Lindoso indo para o Inter e o Camilo indo para o Botafogo, se tivesse sido feita essa troca, sinceramente, para mim quem leva vantagem é o Botafogo. Se o Camilo for para o Botafogo, a meu ver, leva uma vantagem em relação a essa troca. Camilo indo para o Botafogo e o Lindoso para lá. Porque o Camilo pode render muito mais no Botafogo pelo estilo dele do que eu penso que o Lindoso vai render no Inter. Porque, como eu falei, para mim o Lindoso não tem nenhum tipo de perfil do Inter. Mas a gente não é dono da verdade. O treinador do Inter sabe muito mais do que eu. Não sei se foi ele que pediu. Se não foi ele que pediu, tá errado. Se a diretoria contratou um jogador sem o treinador pedir, tá errado. Não sei se tem algum esquema aí com o empresário. Eu te vendi um jogador, vai outro ali, leva o Lindoso. Não sei como foi, mas acredito que tenha sido o treinador que pediu. Ele sabe mais que eu, muito mais que eu. Mas eu, de longe, não vejo o Lindoso com nenhum perfil para jogar no Inter. A mesma coisa eu falei do Sornosa no Corinthians. Para mim o Sornosa vai ser um grande banco no Corinthians, como o Richard, que foi para lá, que era do Fluminense, também vai ser banco lá. Não vejo futebol neles para isso. Mas o Botafogo, muito malandro, trouxe o Alex Santana. O Alex Santana que estava no Paraná, que marca mais do que o Lindoso. Esse Alex Santana do Paraná seria mais útil no Internacional do que o Lindoso. Mas é a opção do treinador. Então, meu amigo torcedor do Inter, essa foi a minha análise. E também do Botafogo, né? Que, a meu ver, se livrou de uma bomba que é o Lindoso. Então, agora a bomba está com o Internacional. A pergunta fica, para quê? Eu acho que nessa do Inter levar o Lindoso e o Botafogo se livrar do Lindoso, para mim o Botafogo levou vantagem. Se livrou de uma bomba que, sinceramente, o Lindoso é médio. E o Alex Santana, que é do Paraná, para mim é mais jogador que o Lindoso. Então essa foi minha análise aí dessa movimentação Inter e Botafogo. Então curtam, compartilhem, inscrevam-se no canal, resenha comigo, Magalhães, estamos juntos, um grande abraço, até mais e conto com a participação de todos. Valeu, fui, tchau!